Olá, tudo bem? Eu sou o Igor Cavalcante, eu sou professor de Química e ministro aulas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB. Então, lá no IFPB eu ministro aulas de Química tanto para o ensino médio quanto para o curso de licenciatura em Química, curso superior de licenciatura em Química. E atualmente eu sou responsável pelas disciplinas da área da Físico-Química. Então, sem qualquer medo desse vídeo parecer datado, estou gravando agora em 2020, em maio de 2020, e estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Então, nesse momento em que estamos vivenciando o distanciamento social, eu quis embarcar nesse mundo dos canais do YouTube, primeiramente com um objetivo, que era auxiliar os meus alunos, auxiliar os meus próprios estudantes que cursam Fisicoquímica comigo e poderiam ter um material a mais, um material extra de estudos, ou uma ferramenta diferenciada, ok? Mas daí eu pensei ao mesmo tempo, ora, por que não? Por que não deixar esse canal recém-criado aberto para qualquer público? Não que seja exatamente um grande público, aqueles que cursam Fisicoquímica pelo Brasil, mas eu imagino que seja um número razoável. Então, a minha ideia com esse canal é tentar reprisar as minhas aulas do curso regular de Fisicoquímica, seguindo uma ordem, e disponibilizar esse material para que qualquer um que se interesse, que tenha interesse pela disciplina ou alguma dificuldade, possa também consultar, ok? Então, dito tudo isso, eu queria fazer um breve comentário, uma breve explanação sobre essa disciplina, sobre o porquê de estudar essa disciplina e discutir um pouco as motivações por trás da disciplina Fisicoquímica. Tá bom? Então, vamos para uma breve apresentação. Então vamos lá. O que é a Fisicoquímica? Eu trago aqui uma definição que aparece no livro do Levine, 2006, que diz o seguinte: Fisicoquímica é o estudo dos princípios físicos subjacentes que governam as propriedades e o comportamento de sistemas químicos. Então, o nome não está aí por acaso, né? Na Fisicoquímica, nós queremos interpretar, compreender fenômenos químicos à luz de conceitos lá da física. Então, em geral, os pré-requisitos para essa disciplina costumam ser cálculo, algum nível de cálculo, algum nível de física. Cada universidade vai chamar suas cadeiras de certa maneira. Física 1, Física 2, Física Básica e por aí vai. Então, a ideia da fisicoquímica é trazer aqueles conceitos que você extensivamente aprendeu lá em física, lá em cálculo, para a química. Então, em geral, a fisicoquímica costuma ser uma disciplina que assusta o pessoal, uma disciplina que sempre envolve muito cálculo, muita física, então costuma ser o terror. A reação do pessoal da minha disciplina costuma ser essa aí. Então é uma disciplina, digamos, conhecida nos corredores como uma disciplina complicada do curso de Química. Então a ideia desse canal é a gente descomplicar. Em nenhum momento vou fugir da responsabilidade de trazer cálculo, trazer física para dentro das aulas. Como eu disse, eu quero reprisar as minhas aulas presenciais, trazendo para esse canal no YouTube. É a mesma coisa? Não, não é. Eu particularmente gosto de andar pela sala, gosto de interagir com os estudantes, porém, ao mesmo tempo, aqui, usando as ferramentas do computador, será possível, às vezes, trazer uma abordagem diferente, uma abordagem que dentro da sala de aula pode não ser interessante, mas que a gente pode explorar talvez melhor aqui. Então, tenho certeza que vai ser uma jornada interessante. Então,
Trago também essas palavras lá do Galileu Galilei, né, nesse texto chamado O Ensaiador. O livro do universo não pode ser entendido sem primeiro se aprender a compreender o alfabeto que o compõe. Ele é escrito em linguagem matemática. Seus caracteres são triângulos, círculos, outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível entender uma única palavra dela. Sem eles, fica-se vagando em um labirinto escuro. Então, seguindo essa ordem, né, nós começamos com a matemática, nós aprendemos conceitos de cálculo, principalmente da área do cálculo pós-Galileu, né, com Isaac Newton. Passamos pela física, aprendemos as leis fundamentais da física e agora nós vamos aplicar esse conhecimento acumulado na química, ok? Então, daí a fisicoquímica. O nosso alfabeto, como bem disse o Galileu aqui, é a matemática. E com esse alfabeto nós vamos compreender textos cada vez mais complexos, ok? Bom, a fisicoquímica, conforme a gente estuda, principalmente nas primeiras disciplinas, lá no IF são 3, fisicoquímica 1, 2 e 3, elas são voltadas para as chamadas propriedades macroscópicas, macro, do que é grande. Então, propriedades como pressão, volume, temperatura, a gente vai conhecer o ΔH, o ΔG, entre outras. Então, essas propriedades macroscópicas, elas se referem a uma coleção de moléculas, a um número grande de moléculas. E essas propriedades, elas serão regidas pela física clássica ou física newtoniana. No entanto, a fisicoquímica não é apenas isso, ela vai além. Ela trata também das propriedades microscópicas, utilizando o conhecimento de um outro ramo da física chamado física quântica. Então, as propriedades microscópicas, como o nome sugere, são propriedades daquilo que é pequeno. Então, estamos falando da estrutura molecular, ângulos, distâncias de ligação química, distribuição eletrônica, as propriedades espectroscópicas. No entanto, como hoje nós já temos esse conhecimento de átomos e moléculas, vai ser muito comum trazer uma ligação, falar das propriedades macroscópicas, porém nos remetendo a propriedades microscópicas. Então vai ser muito comum, repito, trazer esse conhecimento de átomos e moléculas para explicar propriedades do mundo macro. No entanto, é importante dizer também que num desenvolvimento inicial da fisicoquímica, da termodinâmica, o conceito de átomo ainda não era amplamente aceito. Então, toda a termodinâmica clássica foi desenvolvida sem a necessidade de introduzir o conceito de átomo. E, em geral, quem faz essa ponte entre o micro e o macro de maneira formal, né, um tratamento formal, matemático, né, dessa transferência do microscópio para o macroscópio, é a chamada termodinâmica estatística. Bom, os cursos de graduação em Química, de maneira geral, eles vão tratar da termodinâmica clássica, essa que não envolve o conceito de átomos. Alguns cursos vão trazer na sua grade de licenciatura e bacharelado a termodinâmica estatística, não é comum, eu só vi na minha pós-graduação. Vai tratar da química quântica, vi de maneira bem introdutória na graduação, porém uma ênfase muito maior na pós-graduação, e vai trazer também a cinética química. Então, todos esses são ramos da fisicoquímica que são vistos em maior ou menor grau nos cursos de graduação. Então, e esse curso? Então, o que é que eu vou apresentar aqui neste canal? Eu vou dividi-lo em algumas partes. A primeira delas, que envolve a chamada termodinâmica clássica. Lá na faculdade onde eu dou aula, Fisicoquímica 1, que trata da termodinâmica clássica, dividida aí em alguns tópicos. Da maneira mais resumida possível, a gente fala das propriedades dos gases, a teoria cinética dos gases, que já é bastante microscópica, na verdade, então já há essa mescla,
e das leis da termodinâmica. Lei zero, primeira lei da termodinâmica, segunda e terceira leis da termodinâmica. Essa é a parte 1 do curso, uma parte que é bem voltada, né, para essas propriedades dos gases e desenvolver as leis da termodinâmica de maneira bem geral. Na parte 2, a gente passa para a chamada termodinâmica das soluções. Então a gente sai um pouco daquela parte dos gases e transfere os conhecimentos adquiridos na parte 1 para os líquidos, para as misturas líquidas, para as soluções. Então nós vamos estudar as chamadas fases, os diagramas de fases, a termodinâmica envolvida nas misturas, o equilíbrio químico, a eletroquímica. Tudo isso faz parte aí dessa parte 2, ou que seria uma físico-química 2. E num terceiro momento a gente trata da cinética química. Então trata das velocidades de reação, dos mecanismos, dos processos de catálise. Vamos pincelar um pouco sobre alguns fenômenos chamados fenômenos de transporte também. Então, é um curso dividido em 3 partes: termodinâmica clássica, cinética. Na termodinâmica clássica, que é um tópico bastante extenso, a gente divide em parte 1 e parte 2. E eu vou incluir também, que é algo que em geral eu faço nas minhas disciplinas, uma porção que eu chamo de fundamentos de cálculo. Como é uma disciplina que depende bastante de um conhecimento sólido em cálculo e em física, eu vou trazer também, assim como eu costumo fazer com os meus alunos, uma porção de fundamentos de cálculo. Então, vamos relembrar, talvez não com a maior profundidade, mas vamos relembrar alguns conceitos lá do curso de cálculo, o que são derivados, o que são integrais. Também vou trazer uma seção que eu estou chamando aqui de apêndices, alguns tópicos, alguns pontos que às vezes não entram no curso regular, talvez, digamos, alguma demonstração de uma equação que toma muito tempo, às vezes a gente acaba não cobrindo em sala de aula. Vou trazer aqui para esse curso online, vamos dizer assim. Então, inicialmente, os primeiros vídeos que serão postados serão dessa parte de fundamentos de cálculo, para que quando chegar lá na fisicoquímica a gente esteja bem preparado ou com a memória despertada para esse ponto do curso. Certo? Então, por que estudar fisicoquímica? O que chamou a minha atenção para a fisicoquímica? Nesse ponto eu digo que a resposta está contida na pergunta, porque para mim a fisicoquímica é o ramo da química que trata dos porquês. Eu brinco com os meus estudantes que, olha, o químico analítico, ele sabe que se ele expor uma porção de cloreto de sódio à chama, esse cloreto de sódio vai emprestar, digamos assim, à chama uma coloração amarela bem intensa. Beleza, isso o químico analítico sabe perfeitamente bem. Porém, é meu dever, enquanto físico-químico, dizer por que o sódio traz essa cor amarelada à chama. Todo químico sabe perfeitamente bem que não se deve adicionar água a uma porção de ácido no laboratório. É sempre o contrário. Primeiro a água, depois o ácido. Mas por que isso? Isso é respondido pela fisicoquímica. Na química orgânica, os alunos aprendem lá diversos mecanismos de reação, como vocês podem ver no canto inferior aí da imagem. Porém, esse mecanismo de reação, ele não é aleatório, ele tem que seguir regras que são apreendidas lá na cinética química. Então, a fisicoquímica tem que explicar aquele mecanismo, ou aquele mecanismo, melhor dizendo, tem que ser coerente com leis que a gente aprende lá na fisicoquímica. Então, para mim, esse sempre foi o principal charme da fisicoquímica, é a área dos porquês. Se você quer responder por que algo acontece, a explicação eventualmente passará pela fisicoquímica. E essa disciplina, enquanto construto formal como área da química, possui alguns, digamos, pais fundadores,
que em geral são esses 4 cidadãos que vocês veem aí. O Wilhelm Ostwald, o Van't Hoff, o Gibbs e o Arrhenius, Svante Arrhenius. Os Svante Arrhenius vocês devem conhecer na teoria de Arrhenius de ácidos e bases. Né? O fundador dessa revista que vocês veem aí, o nome é em alemão, não vou me atrever a tentar pronunciar, mas seria a primeira revista dedicada à fisicoquímica. Ela foi fundada, né, eu tinha como editor primeiro o Ostwald e o Van't Hoff era o co-editor. O Ostwald ele foi talvez o primeiro cientista a chamar a atenção para o trabalho desse cara, do Gibbs, do Willard Gibbs, que não sei se eu poderia dizer menos do que isso. O Willard Gibbs ele é a termodinâmica química. Então ele é um dos principais responsáveis por fazer essa transição, né, de aplicar conhecimentos, leis da física para a química. Então ele é alguém de quem nós vamos ouvir falar bastante durante esse curso. Então guardem esse nome, o Willard Gibbs. Atualmente existem vários journals, várias revistas, né, da área da fisicoquímica. Aqui eu trago algumas das mais famosas, né? Você tem o Journal of Physical Chemistry e o Journal of Chemical Physics, são onde muitas publicações na área surgem atualmente, né? São revistas bem importantes da área da fisicoquímica. Para esse curso especificamente, eu trago algumas sugestões de bibliografias, algumas sugestões de livros que são interessantes de se estudar nesse assunto. O livro que eu realmente mais gosto, que eu prefiro, é o do Levine, esse primeiro da esquerda para a direita, o Físico-Química, apresentando aí a 6ª edição. Para mim ele é um livro bastante completo, é um livro que gosta de demonstrar o que ele está afirmando, eu realmente gosto bastante. Tem o Fundamentos de Fisicoquímica, do Castellan, é um livro um pouco antigo e ele também é bastante rigoroso no tratamento matemático, talvez até mais do que o Levine. No entanto, os alunos não costumam gostar muito dele, talvez por ser assim tão puxado, vamos dizer assim, no que se refere aos cálculos. E há também um livro muito famoso de fisicoquímica do Peter Atkins e do Júlio de Paula. Esse livro eu não gosto muito, acho que a parte teórica dele é bem superficial, porém é um dos favoritos, pelo menos dos meus estudantes. O pessoal costuma gostar de estudar por ele, talvez uma linguagem um pouco mais acessível do que os primeiros, se possível. Então, durante o curso eu digo, olha, para preparar a aula de vocês, eu busco essas 3 fontes, o Levine, Castellan e o Peter Atkins, para preparar as aulas e seguir com a disciplina. Porém, se você estudou bastante, de modo a você conseguir resolver os exercícios que aparecem no Atkins de maneira tranquila, não é um problema para você resolver os exercícios do Atkins, você é capaz de ir bem nas avaliações do curso. Aqui nós não vamos ter avaliações, é claro, mas são 3 fontes que podem ser pesquisadas, que são materiais razoáveis aí no que trata da fisicoquímica, porém, repito, meu favorito, Levine. Ok? E aqui eu gostaria de aproveitar a oportunidade e apresentar alguns outros canais, né, no YouTube, alguns que eu tenho gostado bastante de assistir ultimamente. E por que eu estou indicando esses canais aqui? Bom, o que é pré-requisito para a fisicoquímica? Cálculo, física. Então eu acho que são boas fontes em português, são professores aqui brasileiros que apresentam esses cursos, que são bem completos, tem muita informação, muita coisa boa. São canais que eu gosto bastante de assistir, que é o Toda a Matemática, um professor chamado Gustavo Viegas, que tem matemática desde o ensino fundamental até o nível superior. Então eu digo, olha, se você tem algum problema em algum nível de ensino em matemática,
nesse canal você vai encontrar uma boa orientação. E tem o canal do professor Douglas Gomes, que é professor de física, por sua vez, que também é bem legal, tem muita coisa interessante. Além de ele ser um artista, você assiste as aulas dele, cada quadro mais lindo do que o outro. Então são canais, repito, em português, né, professores brasileiros, que fazem esse trabalho que eu estou querendo começar agora, né, apresentar cursos completos no YouTube. Então, outros canais que, bom, aí você tem que estar com uma certa vivência na língua inglesa para assistir, mas que são muito bons, são os cursos abertos do MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e o Yale Courses, que são os cursos gratuitos da Universidade de Yale. Então, são canais também muito bons, riquíssimos de informação. Porém, repito, são todos em inglês. Normalmente são gravações das aulas presenciais dos professores dessas instituições, né, do MIT e da Universidade de Yale. Então, pessoal, é isso. Essa foi uma apresentação do que eu gostaria de fazer aqui no YouTube. Tentarei postar com a máxima regularidade possível os novos vídeos e espero que vocês gostem, falando especialmente aos meus alunos. Espero que seja uma alternativa de estudo interessante para vocês. E se você não é meu aluno, mas se interessa pela disciplina, está cursando a disciplina, espero também que você goste, que você curta essa maneira de apresentar a disciplina e que te ajude na sua graduação. Então, era isso. Em breve a gente se vê nos vídeos das nossas aulas de Físico-Química. Valeu, tchau.